Olá, internauta do Família Missionária, seja bem-vindo. Estamos de volta com a série de vídeos sobre doenças emocionais com a doutora Daniele Bill, que está explicando pra gente um pouquinho sobre cada uma dessas doenças. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é bom sempre estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre que doença, doutora? Sobre o transtorno de estresse pós-traumático, que está dentro daquelas doenças, daqueles transtornos da ansiedade. Como o próprio nome diz, é um transtorno que se inicia após um trauma. Então, quando você sofre um grande estresse, uma situação traumática, você passa a ter um transtorno de ansiedade relacionado a esse trauma. E o que são esses traumas? Podem ser desde violência, então um assalto grave, um sequestro, um estupro, ou mesmo relacionado a catástrofes naturais, então nessas regiões onde acabam acontecendo deslizamentos ou enchentes graves, onde morrem pessoas. Geralmente esse trauma está relacionado a uma ameaça real à sua vida ou de alguém muito próximo. Essa doença ela começou a ser estudada, na verdade, no pós-guerra, com os soldados que voltavam da guerra e que tinham sofrido muitas situações de atentado à própria vida ou perdido vários companheiros durante a guerra. E passavam, então, a ter muitos sintomas ansiosos relacionados ao reviver esses episódios da guerra. Que também não deixa de ser uma doença moderna, né? Já que hoje a maioria das grandes metrópoles são muito violentas, a situação do dia a dia provoca muito esse estresse. Com certeza. Na verdade, muitas pessoas que passam por situações como sequestro relâmpago, assaltos, elas não se dão conta muitas vezes que os sintomas que elas desenvolvem após esse episódio estão relacionados com isso. Porque muitas vezes, é normal, eu fiquei com medo de dirigir em São Paulo, mas é porque eu fui assaltada e fui levada com o meu carro. É difícil a pessoa perceber muitas vezes que se trata de uma doença que pode precisar de tratamento em função dessa situação vivida. E é claro, a gente sabe que nessas grandes metrópoles a violência é muito maior, então a gente encontra muito mais casos da doença. E como é que ela se manifesta? Então, no transtorno de estresse pós-traumático, acho que as principais características estão relacionadas ao sonhar ou pensar frequentemente com a situação que foi vivida. Então, você fica revivendo a situação. Em diversos momentos, o episódio, o que aconteceu, invade a sua cabeça, mesmo sem você estar pensando nisso. Além disso, também existe a tendência de evitar persistentemente objetos, situações, locais que se relacionem com o trauma. Então, você foi assaltado numa determinada rua, você passa a evitar aquela rua, passa a evitar a sair de casa naquele horário, passa a evitar determinadas situações que te lembrem a situação. E então, você passa, claro, a ter um medo constante de que a situação volte a acontecer e tem sensações físicas relacionadas a isso. Então, todas as vezes que você tem algum pensamento ou alguma vivência que te lembre ou que te faça retomar aquela situação, tem aqueles sintomas de ansiedade clássicos que a gente já vinha descrevendo. Então, a sudorese, os tremores, a falta de ar, as palpitações. Então, é muito comum, por exemplo, quem foi assaltado por uma moto num farol. Cada vez que escuta aquele barulho do escapamento de moto, levar um susto e achar que vai ser assaltado novamente. Então, muitas vezes, nas cidades que tem muitos barulhos, é muito comum que a qualquer barulho isso te faça ficar extremamente alerta e com aquelas sensações da ansiedade. No transtorno de estresse pós-traumático, esse quadro de ansiedade, esses sintomas podem aparecer logo após o evento traumático, como em poucas semanas, ou podem demorar muitos anos para começarem a aparecer.
O importante é que eles têm que estar relacionados ao trauma, você tem que se lembrar ou evitar ambientes ou situações relacionadas a esse trauma. E é comum também que os sintomas do transtorno de estresse pós-traumático fiquem mais fortes em momentos da sua vida que são mais estressantes ou que demandam mais de você emocionalmente. Mas é difícil precisar um tempo, porque pode acontecer logo em seguida ou pode demorar bastante para aparecer. O importante é que o médico investigue com bastante cuidado qual é a relação com o trauma vivido para poder fazer o diagnóstico. E é comum em criança também, doutora? Na verdade, é mais comum acontecer em crianças e idosos do que em pessoas de meia idade. Claro que acontece em pessoas de meia idade também, mas as crianças e os idosos têm maior reação ao estresse e acabam desenvolvendo com mais frequência o transtorno de estresse pós-traumático. A gente sabe, por exemplo, que quase 80% das crianças que sofrem queimaduras graves vão desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático entre 1 a 2 anos após esse episódio das queimaduras. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando crianças e idosos são expostos a situações de estresse. E qual é o tratamento, doutora? Geralmente é uma abordagem com psicoterapia para encorajamento da pessoa, para estratégias de enfrentamento do problema, são extremamente importantes no tratamento. Em alguns quadros mais graves, no início é importante a medicação, mas muitas vezes nesses quadros o apoio à família, para que a família também ajude a pessoa a lidar com o problema e saiba o momento de apoiá-la, de encorajá-la, também se faz